Oi pessoal, eu tenho o TCL40R e vou mostrar como verificar o número de série deste dispositivo. Então, eu gostaria de mostrar duas maneiras diferentes. Primeiro de tudo, vamos abrir o discador e digitar o código, que é AstroScaPound 06 Pound. E, como vocês podem ver nesta janela pop-up, podemos verificar o número de série deste dispositivo, então vamos tocar em OK. E agora outro código, outra maneira. Através das configurações, então vamos abri-las. Agora precisamos rolar até o final e encontrar o sistema aqui. Vamos entrar em sobre o telefone no topo e acessar as etapas aqui. Precisamos rolar para baixo e, como vocês podem ver aqui, nós temos o número de série deste dispositivo, tudo certo, então isso será tudo. Muito obrigado a assistir. Espero que este vídeo tenha sido útil e se foi, por favor, clique no botão de se inscrever e deixe seu like.